No livro A Gênese, escrito por Allan Kardec, no capítulo 3, itens 1 e 2, Allan Kardec fala sobre a origem do bem e do mal, a concepção do bem e do mal de acordo com a ótica espírita. E ele começa assim: sendo Deus o princípio de todas as coisas, sendo toda sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo o que dele procede há de participar de seus atributos. Porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que não seja inteligente e que seja mau e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, quer se lhe chame Arimane, quer Satanás, ou ele seria igual a Deus, e por conseguinte tão poderoso quanto este, e de toda a eternidade como ele, ou lhe seria inferior. No primeiro caso, haveria duas potências rivais, incessantemente em luta, procurando cada uma desfazer o que fizesse a outra, contrariando-se mutuamente. Hipótese esta inconciliável com a unidade de vistas que se revela na estrutura do universo. No segundo caso, sendo inferior a Deus, aquele ser lhe estaria subordinado, não podendo existir de toda a eternidade como Deus, sem ser igual a este, teria tido um começo. Se fora criado, só o poderia ter sido por Deus, que então houvera criado o espírito do mal, o que implicaria negação da sua bondade infinita. Vamos então, meus queridos amigos e amigas, à análise desse texto. Nesta parte do livro A Gênese, Allan Kardec fala sobre questões teológicas e filosóficas sobre a origem do mal e a natureza de Deus. O Espiritismo afirma que Deus é o princípio de todas as coisas e possui atributos como sabedoria, bondade e justiça infinitas. E tudo o que procede de Deus deve, portanto, participar desses atributos, ou seja, algo que é infinitamente sábio, justo e bom não pode produzir algo que não seja inteligente e ao mesmo tempo seja mau e injusto. Com base nessa premissa, o mal que observamos no mundo não pode ter sua origem em Deus. Se o mal fosse atribuído a um ser especial, como o diabo ou Satanás, três possibilidades existiriam. Primeiro, esse ser seria igual a Deus, o que implicaria em duas potências rivais, constantemente em luta e tentando desfazer as ações uma da outra. Isso seria inconciliável com a unidade e a harmonia observadas na estrutura do universo. Segundo, esse ser seria inferior a Deus e, portanto, subordinado a ele. Nesse caso, ele não poderia existir desde toda a eternidade como Deus e teria tido um começo. Terceiro, se esse ser inferior tivesse sido criado, ele só poderia ter sido criado por Deus. Isso levaria à conclusão de que Deus teria criado o espírito do mal, o que contradiz a ideia de uma bondade infinita. A estrutura do universo revela uma unidade de visão, o que indica que não há luta constante entre duas potências rivais. A ideia de que um ser inferior a Deus, responsável pelo mal, teria sido criado por Deus, levanta questões sobre a natureza da bondade divina. O Espiritismo, ao afirmar que a origem do mal não pode ser atribuída diretamente a Deus, dado que isso contradiria seus atributos infinitos de sabedoria, bondade e justiça, além disso, a existência de um ser especial responsável pelo mal, seja igual ou inferior a Deus, apresenta problemas teológicos e filosóficos que desafiam a unidade e a bondade divina. Uma perspectiva filosófica comum é que o mal não é uma entidade ou força independente, mas sim a ausência ou privação do bem. Nesse sentido, o mal não teria uma existência própria, mas seria uma falha, uma deficiência no exercício do bem. Outra abordagem é considerar o papel do livre-arbítrio. Deus, ao criar seres racionais e livres, deu-lhes a capacidade de escolher entre o bem e o mal. O mal, então, poderia ser uma consequência das escolhas erradas, feitas por seres livres, e não como algo criado diretamente por Deus.
A teodiceia é o ramo da teologia que tenta justificar a existência do mal em um mundo criado por um Deus onipotente, onisciente e benevolente. Várias teodiceias foram propostas ao longo da história. Santo Agostinho argumenta que o mal é a privação do bem e que Deus permite o mal para que o bem maior possa surgir. Ele também enfatiza o papel do livre-arbítrio humano. Leibniz propõe que este é o melhor dos mundos possíveis e que o mal é necessário para a realização de um bem maior e para a harmonia de todos. Irineu de Lyon sugere que o mal e o sofrimento são necessários para o desenvolvimento moral e espiritual dos seres humanos. Uma resposta comum é que o livre-arbítrio é um bem tão grande que justifica a permissão do mal. Deus valoriza a liberdade humana e a capacidade de escolher o bem, mesmo que isso implique a possibilidade do mal. Outra resposta é que Deus tem propósitos que estão além da compreensão humana. O mal e o sofrimento podem ter um papel em um plano divino maior que não podemos entender completamente por enquanto. A questão da origem do mal e sua compatibilidade com a natureza de Deus é uma das mais profundas e complexas na teologia e filosofia. As respostas variam amplamente, desde a consideração do mal como a ausência do bem, passando pelo papel do livre-arbítrio, até as diversas teodiceias que tentam justificar a coexistência do mal com um Deus benevolente. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, acompanhe esse estudo às quartas-feiras, às 19 horas, e avalie como o Espiritismo entende essa questão de compatibilidade existencial de Deus e a presença do mal em nosso universo. Muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo vídeo.